José Genuíno, como está você? Tudo bem? Tudo bem. A crise está centrada num dos pontos essenciais do modelo neoliberal imperialista, que é a hegemonia do capital financeiro. Essa questão da taxa de juros é a segurança para a acumulação financeira sem passar pela produção. Isso acontece no momento em que há uma instabilidade do sistema financeiro mundial. Veja os bancos que quebraram nos Estados Unidos, a crise do Credit Suisse, mesmo com a compra pelo UBS. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo uma conjuntura, Mauro. Foi assim na Covid, foi assim na guerra da Ucrânia, foi assim na transição ecológica e agora na questão financeira, porque o nível de concentração de riqueza é tamanha, é tão escandalosa, é tão violenta que não tem como conviver tranquilamente com essa taxa de juros, que é uma verdadeira pena de morte, como disse o Prêmio Nobel da Economia. Então, eu acho que o governo Lula, e particularmente a equipe econômica do Haddad, tem que ter mais firmeza em pontuar essa questão. Eu acho que a equipe econômica está muito permeada por um ambiente neoliberal, o ambiente da grande mídia. Isso não é bom para a própria equipe econômica. Eu acho que a equipe econômica devia estar mais blindada. E essa blindagem devia ter uma posição mais clara, até para tensionar, porque, como acontece na política, tem que haver disputa com a hegemonia do capital financeiro. Tem que haver disputa com essas grandes redes monopolistas. Se não houver essa disputa, eles vão impondo a regra da acumulação financeira com taxa de juros. Então, eu acho que é um momento delicado. Veja bem, esse negócio de transferir para a âncora fiscal é uma faca de dois gumes, porque, veja bem, quais são os parâmetros da âncora fiscal? Se os parâmetros forem não botar saúde, educação, gastos sociais dentro do teto, uma espécie de teto camuflado, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Agora, também o período, quer dizer, isso vai ser... Qual é a periodicidade da avaliação da chamada âncora para efeito de equilíbrio das contas públicas? Essa ideia, Mauro, eu termino aqui, essa ideia de colocar o equilíbrio das contas públicas, a tirania fiscal, no centro de tudo, da política econômica, é a ortodoxia neoliberal. Isso inviabiliza qualquer governo progressista, porque como é que nós vamos atender às demandas populares, à pauta popular, com essa tirania fiscal? Sim. Vamos separar a conversa, Genuíno, em 3 pontos. O primeiro é esse que você trouxe. E isso me parece... Eu já falei aqui, adoro Haddad. Haddad foi um grande ministro da Educação. A prefeitura dele em São Paulo não foi tão boa, tanto que perdeu a eleição no primeiro turno para o ex-governador de São Paulo, Dória, mas ok, né, teve um papel importante ali na candidatura dele a presidente, quando o Lula estava preso. Agora, é o seguinte, a gente tem... Você trouxe uma questão crucial. A ideia de manter a questão fiscal, ou seja, manter o Estado aprisionado sem poder realizar gastos, sem poder realizar gastos sociais, sem poder fazer investimento em infraestrutura e garantindo apenas recursos sem limite para o pagamento da dívida pública, é a exigência do sistema financeiro sobre os governos no Brasil. Aí, o que me questiona em relação ao Haddad, a gente sabe por que ele está correndo para aprovar o arcabouço fiscal? Exatamente para entregar isto para o sistema financeiro, para ter em troca uma redução na taxa de juros. Ou seja, a gente está diante de uma chantagem em que o Banco Central está dizendo o seguinte: me entrega a garantia de que haverá um garrote sobre os gastos do governo e eu entrego a redução da taxa de juros. É uma chantagem. E o governo Lula, através do seu ministro da Fazenda, está cedendo essa chantagem. Isso é grave. Ele está correndo, ele está desesperado para entregar o arcabouço fiscal. Queria ter entregue sexta-feira, não deu certo. Está desesperado para entregar hoje. Eu acho, Mauro, que o Lula vai tensionar essa questão. Eu acho que o Lula, mais do que ninguém, sabe que a ortodoxia fiscal, essa tirania fiscal,
que o modelo do sistema financeiro coloca como centro, como se fosse uma cláusula pétrea para manter o sistema funcionando e a manter a margem de lucro do sistema financeiro e dos aplicadores, dos que compram títulos, etc., ele sabe que isso aí inviabilizará o programa de reconstrução do país, principalmente o programa na área social, o programa da pauta popular. Eu acho que o Lula, ao receber a proposta, ele certamente conhece, ele vai observar. E eu acho que nós vamos ter um certo... Eu imagino que haverá um curto-circuito entre a posição da equipe econômica, que eu acho que está muito exposta, se expor demais, e a posição do Lula, porque o mandato dele poderá ficar comprometido com essa maneira de definir a tirania fiscal, que agora é âncora. O problema não é o nome, o problema são as limitações que a âncora fiscal vai colocar para a política de investimento social. Por isso que o Lula tocou nisso. Eu acho que, nesse momento, nós temos que fazer uma pressão política. Eu acho que a Gleisi, como presidente do partido, está se posicionando corretamente, mas eu acho que ela devia procurar alguns partidos à esquerda do governo, procurar alguns movimentos sociais nacionais e a gente discutir um movimento político para enfrentar politicamente essa questão, porque não vai ser fácil. E mesmo que se busque uma solução mediada agora, essa questão vai estar presente durante todo o governo Lula, porque essa questão é estratégica para o modelo de acumulação financeira. Esse modelo eles não querem rever, eles não querem alterar, eles querem manter com nova roupagem. Então, eu acho que essa é uma questão política maior. Nós não podemos interpretar essa questão econômica pelo lado do economicismo, como eu estava ouvindo aí de Emi Sader. A economia é a concentração da política quando você tem um quadro de crise. A crise transfere a política para a economia e a economia se concentra na política. Esse é o problema. Quer dizer, como é que esses banqueiros vão se colocar com a crise do sistema financeiro dos Estados Unidos, com o Credit Suisse, agora aqui com a loja americana? Quer dizer, esses caras têm que se dar conta de que a gestão do mercado está fracassando com a crise do sistema financeiro mundial. E aí eu acho que um governo Lula ele tem que ter uma posição bem determinada para garantir o programa, porque eu estou me baseando no programa de reconstrução social. E o financiamento da educação, e o financiamento da saúde, e da assistência social, e o salário mínimo, e as políticas de ampliar, por exemplo, essa questão, olha, Mauro, essa questão do juro do consignado não é uma coisa menor. Não. Isso aí é uma imposição da banca, para manter uma taxa mais elevada. Por que não aceitam 1,70? Porque eles querem aproximar do que era 2,14, que é um absurdo. Porque o crédito consignado é aquele que não tem prejuízo, porque é tirado da conta. É automático. Agora, a volúpia dessa financiarização chegou a um ponto tal que ou a humanidade enfrenta esse problema, ou então ela vai para o buraco junto. Se você somar a Covid, a guerra, a questão do meio ambiente e agora a crise financeira, o sistema capitalista está levando a humanidade a um abismo. E eu acho que a esquerda não pode vacilar em torno dessa questão, porque diz respeito ao enfrentamento desse modelo, dessa fase do capitalismo monopolista e financiarizado. Genuíno, é impressionante o grau de unificação desse capital financeiro, né? Eu mostrei aqui mais cedo, Genuíno, isso aqui. Ontem o Valor Econômico fez uma pesquisa com 200 bancos e financeiras. Essa pesquisa está sendo vendida como uma mera projeção, mas ela não é uma projeção. Ela expressa o desejo desse setor. Genuíno, está aqui, ó. Aqui a coluna da direita importa menos que é dezembro de 2023. A projeção para a reunião do Copom de 200, Genuíno, isso é um cartel. Só que essa Siegen, uma consultoria, está falando em reduzir, uma redução ridícula, que nem é a redução, de 13,75 para 13,5. Olha isso aqui, a lista é chocante. Todo mundo responde, aqui, ó, 3,75, 3,75, 3,75.
Genuíno, ordem unida, parece quartel. Eles estão... É o centro autoritário do capitalismo, Mauro. Veja bem, o capitalismo ele age de maneira centralizada e violenta. O que aconteceu na crise de 2008? A crise de 2008, os Estados Unidos assumiu o protagonismo para financiar, o Estado financiar os bancos quebrados e comprar, por exemplo, a General Motors, e essa política se estendeu para o mundo inteiro. Inclusive, a crise que leva ao golpe de 2016 e a mudança do papel das Forças Armadas no Estado e o próprio realinhamento do Congresso começou com as consequências da crise de 2008. E eles se reestruturam para enfrentar a crise, aprofundando a crise. Isso. Porque o que acontece agora, isso aí é o resquício da crise de 2008. A crise de 2008 foi uma crise da acumulação financeira. Essa acumulação cresceu de 2008 para cá. Ela teve um momento de paralisia um pouco com a Covid. Ela retoma com tudo. E agora, quer dizer, numa discussão da nova ordem mundial, e por trás dessa discussão tem a hegemonia americana, essa hegemonia americana que se expressa na guerra na Ucrânia e, ao mesmo tempo, na reestruturação do sistema financeiro mundial, que hoje ele é mundializado, ele é globalizado. No fundo, Mauro, nós estamos vivendo uma crise da globalização. Essa globalização que começou no início da década de 90, como uma salvação para a humanidade, a partir do governo Reagan e Thatcher, é a crise da globalização. E essa crise da globalização, que tem no centro a acumulação do sistema financeiro via bancos, tem na taxa de juros um elemento central. Por quê? Por que eles brigam tanto para manter o equilíbrio fiscal? Para que os aplicadores, para que os que compram ações, para aqueles que especulam com superávit, não tenham prejuízo e tenham garantia. Portanto, os tesouros nacionais ficam à mercê dessa hegemonia do capital financeiro, porque não é só na questão da taxa de juros. A taxa de juros é o ovo da serpente, mas isso se estende para títulos da dívida pública, se estende para a questão, por exemplo, das privatizações, se estende para a questão dos dividendos. Essa lucratividade ela é escandalosa. E se nós não enfrentarmos ela tutela, ela limita e ela constrange, ameaça os governos progressistas que têm compromisso com as bandeiras sociais. Você falou dessa questão do consignado. Jogaram pedra no Lupe de tudo quanto é lado, né? A mídia liberal, o Ministério da Fazenda, a FEBRABAN e até setores do campo da esquerda. Porque ele atropelou tudo, porque ele não escutou ninguém. Nesse episódio do consignado, em que houve a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, que é um órgão bastante importante e amplo, são 6 membros do governo, 3 dos aposentados, 3 das centrais sindicais e 3 das entidades patronais, que aprovaram reduzir a taxa de juros do consignado de escandalosos 2,14 para 1,7. Lupe, responsável, atropelou e tal. Aí, o que aconteceu, Genuíno? Eu duvido, se o Lupe não tivesse atropelado, que o Haddad ia sentar com ele para discutir a redução. Foi exatamente a decisão do Lupe que colocou o bode na sala. Ontem teve uma reunião de Lupe, Rui Costa e Haddad, já ficou decidido que não. A imprensa liberal e mesmo setores da esquerda deram uma visão, me parece, equivocada. Não, vai aumentar de novo os juros. Não, o Lupe conseguiu uma vitória. Os juros não voltará a ser 2,14. Está se falando aí, não saiu a decisão ontem, está se esperando até a reunião do Copom, de que não vai ser 1,7, mas pode ser 1,8 ou 1,9. Então, parece que assim, foi uma ação importante essa do Lupe, chacoalhou uma área em que estava tudo cristalizado, né, Júnior? Claro, e isso mostra que é necessário tensionar. A governabilidade que o Lula enfrenta é uma governabilidade tensionada, é uma governabilidade mudancista e transformadora. Se não houver isso, eles vão impondo a lógica do pensamento único. Qual é a lógica do pensamento único?
equilíbrio fiscal, equilíbrio das contas públicas, por quê? Por tabela. Você vai criar emprego, vai isso, vai isso, vai isso. E os deserdados da terra serão contemplados com o programa de assistência social. Essa é a lógica. Portanto, esse caminho é um problema sério para a esquerda, porque o que está em disputa com os setores da esquerda, centro-esquerda, Mauro, é o seguinte: nós vamos fazer um governo social-liberal ou vamos fazer um governo em que as mudanças sociais questionem as casamatas do modelo neoliberal? Você tem casamatas políticas, como a tutela militar, como a maioria no Congresso, e você tem as casamatas do mercado, que é taxa de juros, é PPI, no caso da Petrobras, é a questão, quando formos discutir a reforma tributária, e eu acho que é bom a gente já ir se preparando para discutir na questão da reforma tributária, não apenas a simplificação, nós temos que discutir o conteúdo dela, que é mexer na riqueza. Se a reforma tributária não mexer na riqueza, nós estamos vendendo uma coisa que é falsa. Eu acho que isso é fundamental. E olha que interessante, ontem já tinha uma campanha no Valor Econômico, mas com reverberação em outros segmentos da mídia e política também, né, com repercussão, inclusive, sobre segmentos do governo Lula, dizendo, olha, essa coisa do consignado é muito grave, porque pode afetar o desempenho. Vamos riscar aqui a palavra desempenho, ele é a palavra certa? O lucro dos bancos, mas genuíno. Olha só, então, ó, gente, vamos fazer, ó, para de se tornar membro e mandar superchat aqui para fora, vamos fazer uma vaquinha para mandar para os banqueiros, porque o lucro deles pode cair. Olha isso aqui, genuíno. O lucro dos bancos ano passado, dos 4 principais bancos do Brasil, 96,2 bilhões. É um negócio, é um escárnio, né? É um escárnio. Claro. É uma coisa escandalosa, Mauro, você comparar a sobrevivência dos aposentados com crédito consignado, e quem vai a crédito consignado é aquela parcela dos aposentados que está no limite da sobrevivência, com uma aposentadoria também rebaixada. Você comparar isso com o desempenho dos bancos. Quer dizer, esse modelo, o desempenho do banco, o que é? É a margem de lucro, é a acumulação. Nós temos que quebrar essa ordem. Nós não podemos ser prisioneiros dessa lógica. Essa lógica não pode aprisionar a esquerda. Se ela aprisionar a esquerda, nós vamos ficar social-liberal. A gente mantém o neoliberalismo das questões econômicas e faz política social de compensação, diminuição de danos e perdas e danos. Eu acho que essa questão é central para o PT, para os partidos de esquerda, para as centrais sindicais, para os movimentos sociais. Nós devíamos estar costurando uma grande frente democrática e popular por dentro e por fora do governo para enfrentar essa aí. Esse enfrentamento é só o começo, Mauro. Esse enfrentamento é o começo agora na taxa de juros, depois vem o enfrentamento da questão da privatização da Eletrobras, depois vem o enfrentamento na hora de discutir a reforma tributária. Nós vamos chegar na Glaze, mas ainda quero fazer uma parada para te ouvir, Genuíno. O Frank está dialogando com essa... Você trouxe essa imagem das casamatas, né, do sistema financeiro. Só não pode perder a mão e perdermos o governo como a Dilma fez. Queria te propor um diálogo sobre essa questão, porque acho que há interpretações bastante distintas em relação à queda de Dilma, ao golpe contra a Dilma. Há uma interpretação que diz, e acho que são dois lados, né, do processo Dilma. Há uma questão política, de sustentação política, avalia-se que a confrontação que ela fez com o Eduardo Cunha e a falta de habilidade do governo Dilma no diálogo com o Congresso foi fundamental, mas eu creio que tem outro aspecto, né? Tem outro lado dessa moeda aí, que é o seguinte, a nomeação do Haddad, a nomeação do Joaquim Levy para ministro da Fazenda, depois de uma campanha duríssima em que o povo brasileiro arrancou com sangue a vitória da Dilma, ela tem implementado a política do Bradesco. Vamos lembrar que o Joaquim Levy era alto executivo do Bradesco, tem implementado a política financeira dos bancos, levou a vamos combinar, né? Foi uma usurpação. Houve um rompimento claro da relação do governo Dilma com o povo brasileiro, tanto que a popularidade dela caiu em 3 meses a 15%. Então, acho que são dois aspectos da queda de Dilma, e acho que esse é o alerta
Acho que tem uma questão da habilidade no Congresso, o Lula entende bem disso, mas, por outro lado, se frustrar as expectativas do povo brasileiro, a popularidade do Lula vai se esvair em pouco tempo, né? Ô, Mauro, essa visão de que faltou habilidade da Dilma é uma visão pequena. O golpe de 2016, a mudança do modelo econômico, que é o pré-sal, reforma da Previdência, a precarização e os fundos públicos, aconteceria porque era uma necessidade da nova reestruturação capitalista no Brasil e no mundo. E aquilo ali não convivia com a democracia liberal. Mesmo que o Lula fosse presidente da República naquela época, com sua habilidade, eles iam tentar derrubar. Por que prenderam o Lula e impediram? Por que impediram dele ser ministro da Dilma? Por que impediram que ele disputasse a eleição em 2018? Porque o que está em jogo é uma mudança política na forma de dominação para garantir os interesses da acumulação financeira. Portanto, essa é uma questão. E essa questão mostra que para a gente enfrentar o golpe, nós temos que dialogar com a população. E você só dialoga com a população se atender às suas demandas. O que aconteceu na Bolívia? O golpe fracassou na Bolívia porque eles foram hábeis ou inábeis? Não. É porque houve pressão, houve luta social, luta política. A questão central é esta. Portanto, a imaginar que foi habilidade, que foi isso, aquilo, outro, é um absurdo, porque você tinha uma crise internacional em 2014, essa crise internacional foi agravada aqui com a pauta bomba, e é claro que o caminho que a Dilma adotou, olha bem, a Dilma adotou um caminho de ajuste fiscal de acordo com o modelo econômico dos liberais. O que o Levy fez foi um ajuste econômico ortodoxo. Não devia ter feito aquilo. A Dilma devia ter denunciado o golpe, ter denunciado que não ia apertar o cinto, nem ela devia repetir aquela frase da campanha, nem que a vaca tussa, e aí fazer a mobilização. Essa turma do sistema financeiro, esses eunucos do capitalismo, como dizia o Brizola, os eunucos, esses meninos, esses que são treinados para ganhar dinheiro, para fazer as mágicas, essa turma só entende a força política das ruas. Não adianta a gente querer negociar, querer ser bonzinho. Perante esses articulistas da mídia corporativa, e que dão aulas toda noite, não tem solução com esses eunucos. O Brizola dizia muito, é os eunucos do capitalismo financeiro. Porque ele está na essência, está na cabeça. E eu acho que essa interpretação do golpe de 2016 foi uma necessidade do capitalismo. Inclusive, se o Lula fosse presidente, eles iam tentar derrubar o Lula. É tanto que tentaram impedir ele que fosse ministro. Se o Lula sendo ministro dava habilidade ao governo Lula, por que eles não aceitaram o Lula ser ministro? Portanto, nós não podemos ir para essas razões simplificadas. Eu acho, portanto, que nós estamos diante de uma encruzilhada. Ou mexemos com essas casamatas, mesmo que a gente não tenha força para derrubá-las, mas pelo menos a gente tem que acumular força para pressionar. Uma vez eu falei numa entrevista que a gente tem que ter capacidade de mostrar os dentes, porque aí eles têm medo da mordida. Se a gente ficar no bom mocismo, eles vão enfiando a faca. É assim, porque é a lógica do sistema financeiro. É aqui, é na Europa, é nos Estados Unidos, é na Argentina, é no Chile. Não tem saída para a esquerda se não romper com esse modelo da tirania fiscal. Não, se o Lupe tivesse ficado sentado lá quietinho, levantado no final, no fundo da sala e falado, Tati, vamos fazer uma conversa sobre redução do juro do consignado, não ia ter acontecido nada. Não ia ter acontecido nada. Deixa eu embarcar o Daniel Cara nessa conversa, porque eu quero colocar uma questão para ambos aqui. Daniel Cara, tá fervendo isso aqui, ó, vem cá. Tá fervendo, grande e genuíno, concordo plenamente. Se a gente ficar passando a mão na cabeça, tentando achar que é possível trabalhar com essas pessoas, a gente, de fato, corre o risco de sofrer um novo golpe, né? Quem tem falado muito sobre isso é a Helenira Vilela, e eu acho que vale a pena até um dia conseguir fazer um encontro aqui, se o Genuíno aceitar, imagina, né? Eu, a Helenira e o Genuíno, para poder discutir essas questões. A Helenira que também tem o Genuíno como uma das grandes referências, como eu também. Olha, Daniel, para mim é uma grande honra, porque o nome Helenira foi em grande parte que eu falava muito da Helenira, que foi assassinada no Araguaia. Falava para o pai da Helenira que eu era militante clandestino com ele, quando eu saí da prisão.
E Sim. quando a Helenira nasceu, ele botou o nome de Helenira em homenagem à companheira Helenira Rezende de Souza Nazaré, que era estudante da USP, era da Uni comigo e foi assassinada no Araguaia. Então, Já eu está acho desde logo marcado. Terça-feira que vem, vou puxar a Helenira, que vem às quartas, para terça-feira aqui. E a gente pode conversar os três. Eu tenho conversado com a Helenira e ela sempre fala aquilo que eu sempre pensei também, que o Mauro proporcionou esse encontro, né? O Genuíno é, para mim, a grande referência de estratégia política e de pensamento, e tenho gostado cada vez mais do Genuíno. Isso é uma grande vantagem, né, da experiência política, porque a gente que está, enfim, de outra geração, que está chegando agora, na prática, tem tido a oportunidade de ouvir o Genuíno falar sobre toda a experiência que ele teve, inclusive da luta institucional e agora a defesa de uma luta social que consiga, de fato, mudar esse país, né? Você chegou atrasado, só porque é muito jovem, mas chegou a tempo, né, Geneno? Porque eu tenho esse privilégio desde 18 anos de idade lá no cursinho equipe. Não, mas fica combinado, vamos fazer um diálogo com a Helenira na terça-feira que vem. Eu queria continuar, antes de falar de Gleisi, ainda falar uma questão sobre a Dilma, Daniel. A gente estava conversando aqui um pouco sobre as lições do golpe contra a Dilma e o momento atual, né? O Daniel Miage diz assim, eu lembro bem que na campanha Dilma disse que teria ajuste fiscal, mas não seria tão severo como o do Aécio. Portanto, ela não mentiu, nem enganou, nem traiu. Daniel, a memória é uma questão, né? A lembrança que eu tenho da campanha não é exatamente esta. Por sinal, eu digo, o ajuste fiscal que a Dilma fez foi tão severo quanto o que Aécio teria feito, e a campanha foi uma campanha que uniu o povo, especialmente no segundo turno, foi uma campanha de unir o povo brasileiro contra as políticas neoliberais para que Dilma continuasse no poder. Eu acho, não tenho essa recordação, não, e a gente estava conversando aqui, Daniel, que é isso, tem toda uma tese construída de que foi uma falta de habilidade da Dilma e do seu governo na composição no Congresso Nacional. De fato, houve falta de habilidade, mas que o fator preponderante foi a perda do apoio popular da Dilma, porque aplicou um ajuste fiscal neoliberal radical com o Joaquim Levy. Não sei se você concorda com essa avaliação. E aí, trazendo para hoje, o grande risco é a gente ter um Joaquim Levy 2 agora e isso levar o governo Lula para uma situação muito complicada. Não, inclusive, vamos dar números aqui, eu acho que é necessário. O índice de desemprego no início do governo Dilma, janeiro de 2015, era de exatamente 4,5%, né? Considerando o critério mais contrário ao próprio governo, né? Que é o critério do IBGE, não o critério do Diese. Era o mais contrário naquele momento. O Joaquim Levy entrega ao cargo, no final do ano de 2015, com um desemprego de 11,5%. Esse movimento de desemprego, Mauro, ele é quase inédito na nossa história. Não é inédito porque depois nós tivemos o governo Temer e o governo Bolsonaro, que manteve um processo de crescimento do desemprego em determinados momentos. Então, a Dilma, na prática, e ela já teve oportunidade de falar, quero até mandar um abraço para o Daniel, ele participa muito aqui do canal, participa de outros canais também, e sempre tem colaborado conosco, né? Mas é importante lembrar, Daniel, que a gente viveu uma realidade tão dura que quando a Dilma tem a chance de fazer a reavaliação do governo, porque primeiro ela faz uma avaliação do processo de golpe e depois uma reavaliação. Mas nas duas oportunidades, especialmente na reavaliação, com entrevistas aqui na Fórum e em outros canais, ela reconhece absolutamente que cometeu um erro na nomeação do Joaquim Levy, na maneira como ela levou o governo, numa linha muito próxima da que o Genuíno está trazendo aqui. O que ocorre, e esse é um ponto que é complexo no Brasil, e aí vale a pena a gente ver o pensamento brasileiro sobre o tema. O que ocorre é que todo governo de esquerda ele tem que conciliar demais, até em prefeitura e governo estadual. E no governo federal, essa é uma necessidade ainda maior. O Lula criou um modelo de conciliação, que o André Singer chama de lulismo, né? Nomeia como lulismo, que esse modelo de conciliação não está disponível mais. Isso é importante ficar claro, ele não está mais disponível. A gente não tem como criar uma relação de ganha-ganha em termos econômicos, em que os pobres ganham menos, mas ganham algo que é inédito em termos de qualidade de vida,
E os mais ricos ganham muito mais, e algo que não é nada inédito, né? É sempre bom lembrar da tese, até depois do Genuíno, você quiserem ler, vale a pena, do Pedro Souza, que ele mostra que a desigualdade no Brasil sempre cresceu, a desigualdade em termos de renda, né? E ele faz uma análise baseada no modelo econométrico do Piketty, que escreve o capitalismo no século XXI. Então, concretamente, o governo Lula, o lulismo, teve essa magia de permitir que os pobres, ainda que tivessem ganhado muito menos, tivessem ascendido em termos de renda e de qualidade de vida de forma inédita. O problema é que chegou uma hora que esse modelo se rompeu. E eu acho que a gente tem que não tem mais boom das commodities como teve lá nos outros governos Lula, né? Ao contrário, você tem um momento de contração econômica global, não tem uma sobra para entregar para os pobres, né? Não tem sobra nenhuma. Genuíno. Olha, Mauro, eu acho que a crise social que marca a história do Brasil sempre teve por trás das grandes rupturas e eventos. Vargas foi Petrobras e o salário mínimo que ele dobrou. E aí a campanha contra ele levou ao suicídio, e ele adiou o golpe por 10 anos. João Goulart, com as reformas de base, ele foi golpeado em 64. E a questão das reformas de base era a questão social. A Dilma foi golpeada em 2016 porque por trás daquela questão tinha um problema sério, que era o povo no orçamento. O orçamento no modelo neoliberal não é para colocar o povo, é para colocar a segurança do capital especulativo, de quem aplica em juros, de quem especula com títulos da dívida pública. É evidente que nós estamos vivendo, essa crise se ampliou, inclusive agora com a gravidade da crise do sistema financeiro. Se nós da esquerda formos administrar a crise, nós não somos parceiro dela, nós não somos coadjuvante da crise, nós temos que ser a solução para a crise. E a solução para a crise é atender às reivindicações populares. Eu estou aqui olhando, Daniel, na minha parede, um cartaz que foi minha primeira campanha para deputado federal em 1882. Que os patrões paguem pela crise. Era o lema da minha campanha e está num quadro aqui em branco e vermelho, que era exatamente a crise de 1983. Essa é aquela crise que deu na crise de abastecimento do supermercado, na crise do Palácio dos Bandeirantes, e que foi produzido na alternativa do Plano Cruzado, que não deu certo, e o fracasso que deu com o governo Sarney. Portanto, essas crises institucionais, elas têm um fio condutor, que é a classe dominante brasileira, com esse modelo dependente e neoliberal, concentrador de riqueza e renda, não quer ceder nada. Ou nós temos força para forçar, para tensionar, ou então nós vamos ficar, vamos dizer assim, domesticado e correndo o risco de ser um governo social-liberal, que é o pior cenário, porque aí nós vamos nos desgastar perante a população, que é base do eleitorado do Lula. Inclusive, nessa pesquisa que foi divulgada ontem, dos 41% mais os 30%, a base eleitoral do Lula é o eleitorado mais pobre, eleitorado feminino, jovens, negros e pardos, que dá essa margem de entre regular e bom e ótimo em torno de 71%, considerando bom e ótimo 41%. Esse é o problema de fundo. Eu espero que com essa pressão, com esse movimento, o Lula possa flexionar um movimento à esquerda e não aceitar o credo, porque isso é uma questão de credo. O credo neoliberal é exatamente não ter perda nenhuma com a crise que o país atravessa e que o mundo atravessa. Nós não podemos aceitar isso. Nós não vamos adoçar a crise, nós queremos que a crise não seja paga pelo povo. Esse é o problema de fundo que vai exigir do PT e de mais partidos de esquerda e movimentos sociais uma postura mais combativa, mais crítica, mesmo mantendo a lealdade ao Lula, fazer essas críticas de maneira sincera, franca, para o país não cair, o governo dele não cair nessa armadilha. Eu queria trazer uma questão, só ler 3 superchats que chegaram aqui, bem importantes, e aí trazer uma questão para ambos, sobre exatamente 2 questões. E aí elas, acho que parece que devem, talvez estejam até ligadas. A Maria Livânia Silva diz: maravilha esse seu comentário genuíno,
concordo com tudo. O Ronald Juvenil Mendes, salve parentes, pelo nome da Helenira, que me tocou. É isso aí, Helenira Vilela. Já mandei mensagem para ela, semana que vem ela vem aqui. Alex Rosa, vamos obstruir todas as votações até o Brasil quebrar. O verdadeiro responsável. Aqui, quem mais? Daniel Miage. Dilma falou num debate da Rede TV. Ele está aqui retomando aquela questão da memória. Queria trazer para vocês a questão seguinte, o papel da Glaze. Talvez até falar do papel da Glaze e o papel do Bolo junto, né, dos líderes de esquerda, né, qual o papel deles nesse momento? A Glaze tem tido um papel muito importante como alto-falante, né? Ontem de novo, ela foi para cima do Campos Neto. Mas a questão é a seguinte, a Glaze é uma voz que clama no deserto, ou a Glaze é alguém que pode, na qualidade de presidenta do PT, junto com talvez o Boulos, como a principal liderança do PSOL hoje, liderar uma articulação, uma frente e uma mobilização que pressione o Congresso? Primeira questão. E aí a segunda questão junto com ela é assim, como é que viabiliza votações no Congresso com um Congresso tão conservador, né? O Lula manda o Haddad ir conversar sobre o arcabouço fiscal e ele vai conversar com o Lira e com o Pacheco, ele não vai conversar com a Glaze, né? Ele não vai conversar com a esquerda. Então, como é que combina esse jogo da esquerda com a necessidade de maioria no Congresso? Questão fácil para vocês. Vai, Janil. Ô, Mauro, eu vivi essa experiência em 2004 com a discussão sobre o superávit primário. Uhum. E eu vivi essa questão quando eu presidi o partido e nós tensionamos com a política ortodoxa de Meirelles e do Palocci. E aí houve uma tentação de negociar com o governo. Eu nunca esqueço a reunião que foi feita no Palácio e nós criticamos a política do superávit. E o Lula disse para a equipe econômica, olha, esse pessoal aqui é moderado, imagine lá embaixo, que aí tinha que se liberar o caixa para os programas sociais. Qual foi a minha limitação? E eu já faço autocrítica para sugerir para Dilma, para Glaze. Foi não ter construído dentro do PT, e a partir dessa construção, buscar uma aliança à esquerda naquele governo que era menos amplo do que agora, para fazer essa disputa. Inclusive, isso culminou depois com a questão da reforma da Previdência e da saída de alguns companheiros que fundaram o PSOL. Inclusive, eu acho que foi um erro, quando eu presidi o PT, a expulsão de 3 companheiros, entre os quais a Heloísa Helena, o Babá e a companheira lá do Rio Grande do Sul, a filha do Tarso Genro. Portanto, eu acho que esse movimento da Glaze, ela tem que avançar não só para a declaração, ela tem que construir um movimento político que vá além do PT. Primeiro, coesionar o PT, que é fundamental, a maioria do PT tende a adotar essa posição dela. Mas não pode ficar só no PT, tem que fazer uma frente à esquerda. Eu acho que a grande questão que está colocada hoje é o seguinte, num governo amplo, você tem que ter uma frente à esquerda para pressionar e tensionar. Isso é fundamental. Eu participei de uma live com o Daniel Cari, ele está com um dos dirigentes dessa frente contra a reforma do ensino médio, pela revogação, e sabe que nessa bandeira aí tem que haver uma frente à esquerda. Assim como essa questão dos juros, como a privatização da Eletrobras, como a questão, por exemplo, que vai ser colocada os investimentos para a educação, os investimentos na área da saúde. Se não houver essa frente, o governo ficará muito, vamos dizer assim, enfraquecido. E se depender só da maioria conservadora congressual, é pior ainda. Eu acho que tem que haver uma inflexão para a sociedade, para a mobilização política da sociedade, construindo aquilo que a gente chama de cidadania insurgente, cidadania ativa, cidadania que se organiza. Essa é a minha visão em relação à política da Glaze. Ela tem que, além das declarações que são positivas, eu estou com ela, buscar uma construção política em relação a esse caminho, porque vai ser um caminho de disputa permanente. Até porque, né, Genuíno, e aí te entrega a palavra, Daniel,
declaração, o Alckmin fez declaração no mesmo sentido ontem. É isso. O André Lara Rezende, o Stiglitz, todos eles fizeram declarações e vão combinar, não é gente de esquerda, propriamente dita, mas eles não têm exército para mobilizar na rua, né? A Gleisi e o Boulos têm, né? Bom, acho que até nesse sentido, a Gleisi tem sido mais enfática até do que o Boulos, né? Essa é uma questão que é importante frisar, até estou para ter uma conversa com ele e entender, né, essa questão. O que ocorre concretamente é que se a gente não tiver essa compreensão que o Genuíno está dizendo, né, de que a gente precisa criar frentes de esquerda e que tem que ser frentes de esquerda sólidas, na prática a gente pode se tornar, para tentar explicar a minha preocupação, a gente pode se tornar um governo Michel Temer com alguma coloração. E isso efetivamente vai ser o fim da possibilidade, inclusive eleitoral, da esquerda se colocar no futuro. Se tem uma coisa que a esquerda, isso é resultado dos governos Lula, inclusive, né, e do governo Dilma, mas mais do segundo mandato do Lula, que a esquerda estabeleceu, é uma expectativa de melhoria de qualidade de vida que foi comprovada pela experiência, Mauro. E que isso se quebrou no primeiro mandato da Dilma em relação a vários setores, até por conta de todo o cenário que se constituiu para significar a derrocada da esquerda. É sempre bom lembrar, né, que o golpe de 2016 ele não começa em 2016, né? Ele começa em 2012 para a virada para 2013. E aí, em junho de 2013, tem toda uma utilização da manifestação legítima dos jovens que foram utilizados depois, a manifestação e alguns desses jovens para o desgaste da presidenta Dilma. Então, a gente tá num momento que pode não parecer até agora, mas é uma encruzilhada histórica. E achar que a gente vai gerir... E esse é um problema que eu vejo, Genuíno, muitas vezes nos governos, e isso tem sido discutido pelo IPEA, tem sido discutido no mundo todo, até tem um artigo do Bresser Pereira sobre isso, mas os governos, inclusive os de esquerda, especialmente no cenário europeu, os governos social-democratas e socialistas, eles têm tratado a questão da gestão pública como o gerenciamento de problemas. E eles abdicaram de projeto. Hoje, quais países têm projeto no mundo? Efetivamente, quem tem projeto no mundo é a China, cada vez menos a Coreia do Sul, porque já teve projeto, e o Biden tentou construir um projeto nos Estados Unidos, mas já abdicou dele e está fazendo gerenciamento de crise também. O aspecto concreto disso tudo é que um governo de esquerda que não tem projeto, ele não fica de pé. Até para mobilizar, Genuíno, a gente está tendo uma dificuldade grande nessa questão da reforma do ensino médio, que você tem acompanhado e tem sido uma liderança sobre esse tema. A gente tem tido uma dificuldade grande por um motivo bem simples. Os estudantes, os sindicatos, etc., estão sendo pressionados a não participar de mobilização. Então, a gente está levando no peito, não tem muito jeito. Por que eles estão levados a não participar de mobilização? Numa tentativa de defender o argumento que está sendo posto por alguns setores, né? É defender a gestão do Camilo Santana, que é do Partido dos Trabalhadores, mas concretamente, a posição que está sendo feita na reforma do ensino médio pode mudar, espero que o Camilo mude, inclusive, mas a posição que está sendo tomada pelo Ministério da Educação é contrária às grandes maiorias da educação que já não começam a se sentir representadas pelos sindicatos, pelas entidades sindicais. Então, a gente está, de fato, num momento difícil. Agora, o nosso papel é insistir, é persistir, né? Eu não tenho... Em relação, pelo menos, ao tema que me toca, né, mais diretamente, porque eu acho que o grande tema de debate é a questão econômica. Mas em relação àquilo que tange a educação, que se refere à educação, a gente não vai recuar de forma alguma. Não dá para aceitar o que está acontecendo nas escolas, não dá para aceitar a perda absoluta do tempo de uma geração nesse novo ensino médio, não dá para aceitar a ampliação da desigualdade no ingresso à educação superior, porque a reforma do ensino médio vai prejudicar os alunos das escolas públicas. Então, eu vou falar contigo um pouquinho sobre a reforma, Daniel, daqui a pouquinho, depois que o Genuíno ficar liberado, mas antes, uma última pontuação, Genuíno, que achei muito interessante uma reportagem da Folha de São Paulo essa semana, em que ela diz assim, Macron enterra a aposentadoria dos sonhos e pode jogar a França no colo da ultradireita.
É muito chocante, né? Porque a Folha aqui faz campanha para liquidar a Previdência Social. Aí lá na Europa eles defendem. A matéria é super simpática, a atual Previdência. O que o Macron está fazendo? E está, inclusive, botando a repressão nas ruas de maneira violenta. Ele está querendo elevar a idade mínima para aposentadoria na França de 62 para 64 anos. E a França está em pé de guerra. E olha que interessante. Essa avaliação parece correta, é a avaliação corrente na França também, né? A velha França, Mauro, da luta de classe. Essa postura do Macron vai jogar a França no colo da extrema-direita. Eu te pergunto sobre a França, Janine, mas trazendo aqui, se o governo Lula fracassa... Nós temos que lutar para que ele não fracasse. Eu levo em conta a sensibilidade do Lula, o compromisso dele, e ele sabe que a vida dele, a vida política dele, não pode ser tragada pelo ajuste social neoliberal. Eu acho que a França sinaliza para nós o seguinte: a crise chegou nas ruas de Paris, do Reino Unido, da Alemanha, de Portugal, da Bélgica, e a velha Europa do Estado do Bem-Estar Social, que foi derrotada, e veio a direita neoliberal, está pagando esse preço muito alto. E a França sinaliza, eu acho, inclusive, que é interessante a gente observar os acontecimentos da França, sinaliza politicamente aquilo que é a confrontação das ruas, a confrontação insurgente, a confrontação por uma alternativa. Porque assim como há o risco dessa matéria da Folha, há também o risco pela esquerda, porque tem uma força à esquerda, principalmente representada pela liderança do Mélenchon, que quase foi, que ele disputou a eleição numa situação muito positiva e que está na liderança desses movimentos. Portanto, eu acho que essas sinalizações da Europa indicam que, para nós, por isso que a gente se vê a velha França de 89, de mais de 68, a velha França da famosa luta de classe de Marx e Engels, a velha França da Revolução que não morre. Eu acho que é animador a gente reconstruir diante do cemitério neoliberal que provoca morte, vidas, guerra, destruição do meio ambiente, calamidade pública, a gente buscar esse desejo de mudança, de revolta organizada, de cidadania ativa. Isso é uma lição. Nós não podemos ficar acomodados aos palácios. Os palácios não podem encabrestar o PT. Eu vivi essa experiência no governo Lula, quando eu fui presidente do PT, e tirei essa lição até como autocrítica. Se você não misturar rua e palácio, ordem contra ordem, nós ficaremos carneirinho para amenizar os danos e prejuízo da acumulação neoliberal. Perfeito. Essa ideia do genuíno é muito interessante, né? A social-democracia foi derrotada pelos neoliberais e agora os neoliberais estão sendo, ou até já foram, derrotados pela extrema-direita, né? Essa é a tragédia que se abate sobre o mundo. Genuíno, puxa, obrigado. Te ocupei um grande abraço, Mauro, um grande abraço, Daniel. Estamos aí na luta. Terça que vem vamos trazer a Helenira também aqui para participar dessa conversa. Abração. Daniel, querido, vamos seguir aqui mais um pouco. Realmente, né? É cenário muito, muito complexo mesmo. Acho que tem uma questão importante até para pensar do ponto de vista acadêmico, né? Claro, o passado do Lula é fundamental. Fundamental, né? A biografia dele oferece garantias e ela foi decisiva para a vitória dele. Agora, o passado é o passado, o presente é o presente. Né? Quer dizer, o passado não é garantia do futuro. Né? Uma trajetória do passado não garante uma trajetória do futuro. Então, há uma preocupação, e aí quero dizer, não é uma preocupação destrutiva, uma preocupação construtiva e aflita quanto ao sucesso do governo Lula, né? A essencialidade do sucesso do governo Lula, que vai imerso em contradições, né? Ontem ele, no relançamento do Mais Médico, fez um discurso, eu mostrei aqui mais cedo, enfático, dizendo o seguinte: saúde e educação não pode estar submetido a nenhum tipo de teto de gastos. E aí? São os impasses, né?
O Lula, sim, o Lula é, de longe, a figura mais à esquerda do governo dele, né? Acho que isso tem sido uma linha constante, né? Claro que tudo pode estar, de certa maneira, vinculado, né? O Lula tem uma posição mais à esquerda e os ministros pode ter uma combinação dos ministros terem uma pauta menos progressista. A questão concreta, Mauro, é que esse governo não pode falhar, né? E isso precisa ficar claro para todas as pessoas, né? Até tem aqui no chat, tem o Jean Carlos dizendo: todos os programas sociais do Lula não mostram o seu projeto de país? Mostram. Só que, concretamente, Jean, hoje, o ministério mais importante em termos de projeção de projeto de país é o ministério do Alckmin, que tem algumas figuras muito interessantes, como o Wallace Moreira, que é professor da Universidade Federal da Bahia, que está buscando um processo de reindustrialização, mas que não está encontrando amparo dentro dos constrangimentos que estão sendo impostos ao governo Lula. Então, não dá para achar que o Lula, sozinho, nos programas sociais... Desculpa. Que nos programas sociais ele consegue demonstrar um projeto de país, porque esse projeto de país ele tem um aspecto importante, que é a distribuição de renda, mas o Brasil precisa constituir mais renda, o Brasil precisa ter uma economia mais complexa, o Brasil precisa sair do patamar, hoje, de uma economia de renda média para um patamar de uma economia de renda alta, coisa que nunca aconteceu na nossa história. A gente muito rapidamente alcançou o patamar de se tornar um país de renda média e nunca superou esse teto. Então, concretamente, nesse sentido que eu vejo que a gente precisa ter um projeto de país, né? Quais são as áreas estratégicas que o Brasil vai investir? Como que se dá a interlocução entre a política de educação, ciência e tecnologia? Como que a gente vai fazer uma interlocução entre a política de saúde e a política de educação? Então, essas questões não estão sendo trabalhadas. É claro que o governo é muito jovem, né? Não dá para cobrar definições muito rápido, mas a intenção e a direção não está sendo colocada nesse sentido que eu estou trazendo aqui, porque isso significa abalar aquilo que é central para o mercado financeiro, que é o serviço da dívida pública. Quer dizer, a riqueza do mercado financeiro, a sobrevivência do mercado financeiro é o serviço da dívida pública. Vou dar um exemplo que o André Lara Rezende tem falado com razão. Ele diz: se acabar com a dívida pública brasileira, o setor financeiro brasileiro morre, porque ele sobrevive pelo serviço da dívida. Então, vejam que o discurso ele é contraditório, propositalmente contraditório, porque o que o neoliberalismo não quer é exatamente o recado que o Lula deu ontem, que saúde e educação não podem estar constrangidas pelo teto de gastos. Agora, eu vou dizer de maneira muito concreta. A questão da educação não depende só... O recurso é condição imprescindível. A minha vida é lutar por recursos para a educação. Mas não depende só disso. Tem que acabar com um projeto que é um projeto equivocado, porque a gente não pode ampliar recurso para esse ensino médio que está sendo ofertado, por exemplo. A gente não pode ampliar recurso para conveniamento de creche, que muitas vezes tem serviços que são bons, mas na esmagadora maioria das vezes, o serviço de creche conveniada, ele é um depósito de criança. E eu não vou falar o contrário disso, porque tenho amigos que trabalham em creches conveniadas, etc., que fazem um trabalho sério. Eu tenho que tratar da escala. Então, a gente tem que criar critérios de qualidade, por exemplo, para o conveniamento de creche. Essas movimentações, que são relativamente simples, elas não estão ocorrendo. E elas não dependem do presidente Lula, vejam, depende dos ministérios, né? Essencialmente. E aí eu não vejo essa movimentação. A minha impressão é que a gente precisa ter a capacidade de fazer a crítica para poder, inclusive, fortalecer o governo. Agora, Mauro, a Fórum foi o principal veículo na transição. Tinha um repórter da Fórum na transição, até eu encontrava com ele aqui algumas vezes, né? Sim, ele agora está lá com a Margarete. Foi roubado pela Margarete, está lá, o Eduardo. O Eduardo. E a conclusão do Lula no final da transição nós não precisamos de tapinha nas costas e nem de puxa-sacos, e o vídeo que mais traz o discurso do Lula com melhor exatidão, né, sem corte, é um vídeo que está disposto no canal da Fórum TV. Então é só ir lá no YouTube, procurar esse discurso que está posto. A gente está seguindo estritamente aquilo que o Lula
falou para ser feito. E ele tem razão. Ele tem razão. A esquerda não pode achar que ela tem que ficar na torcida. Ficar na torcida é uma atitude passiva. É preciso jogar o jogo. Eu quero que esse país seja um país justo. Eu quero que o Lula, inclusive, faça o melhor governo da história do Brasil. Agora, não dá para fazer esse governo com a reforma do ensino médio. Daqui a pouco o Lula vai dar uma entrevista ao vivo, e eu tenho quase certeza que, perguntado sobre a reforma do ensino médio, caso seja, ele vai dizer que não dá para revogar, que tem que aprimorar. Eu vou dizer de maneira bem clara: se mantiver os itinerários formativos, que são as canalizações que deveriam ser de aprofundamento, mas são canalizações, são praticamente prisões em relação ao percurso dos estudantes, nós não vamos ter médicos da periferia. E essa informação eu acho que não chega para o Lula. Por que essa reforma foi feita? Vou ser bem franco para vocês. Aí falando, tem a questão do neoliberalismo, a gente já trouxe tudo isso, mas tem um aspecto administrativo das secretarias estaduais. Elas não querem contratar mais professor, Mauro. Não querem contratar professor de química, física, biologia. Então, o que elas fazem? Elas expandem uma parte diversificada com matérias que não têm sentido algum. Até saiu uma matéria na Folha sobre isso, né? São mais de 1.500 disciplinas, etc. Porque a Isabela Palhares, da Folha, que é uma excelente jornalista, ela, quando pede uma informação, as secretarias de educação dão para a Folha, não dão para outros veículos, não dão para outros veículos essa informação, mas deram para a Folha. Por sorte, ela é uma jornalista de mão cheia, fez uma matéria, e as disciplinas, por exemplo, como se tornar um milionário, ocupam a grade dos alunos ao invés de ter um aprofundamento em matemática. Eu vou dizer para vocês, o Brasil precisa lecionar cálculo no ensino médio. O mundo inteiro leciona cálculo no ensino médio. Essa reforma vai fazer que a gente fique ainda mais distante dessa perspectiva. Eu fui aprender cálculo no ensino médio porque eu fazia colegial técnico. Graças à grande professora Márcia Xavier, que nos acompanha aqui, mandar um beijo para a Márcia X, como a gente chamava ela, né? E que era uma boa, né? Ela ensinava para a gente números complexos, cálculo, etc., introdução. E isso fez toda a diferença na minha trajetória nas ciências sociais e depois na ciência política e na educação. Então, é disso que se trata. E a gente tem uma proposta, Mauro, quero chamar atenção para isso. A gente fez a Super Live em outro canal, também, se a Fórum quiser organizar. Lá no DCM, né? Foi domingo, né? No DCM. O Mauro foi citado, como sempre, como grande jornalista. A gente vai trabalhar nessa perspectiva de formular conceitos e conteúdos, mas a gente deu um caminho para a revogação. Alterar a reforma do ensino médio, adaptando ela, na verdade, revogando ela, né, para dizer bem o português claro, porque o centro dela são os itinerários formativos, revogar os itinerários formativos e substituir por áreas de aprofundamento, como era a proposta das diretrizes curriculares nacionais de 2012, do governo Dilma, construída a partir do governo Lula. Na terça-feira, com você, Genuíno e Helenir, acho que já pode ser essa live aí para falar do ensino médio, que é um tema também crucial para a Helenir, ela que é líder sindical do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores nos Institutos Federais, né? Um tema crucial para eles. Vamos fazer isso. O Daniel traz uma pergunta para você. Eu, de fato, não sei a resposta. Você sabe o que o Lula pensa sobre a reforma do ensino médio? Eu sei que o Lula pensa, ele sabe, não pensa, mas ele sabe do problema que está estabelecido. Na minha avaliação, ele ainda não acha que precisa entrar publicamente no tema, talvez comece a entrar hoje. Ele tem noção... Hoje, você está falando hoje, porque agora às 9h30 tem uma entrevista do Lula para a TV 247. Isso. Provavelmente esse tema vai ser perguntado, porque a grande parte do público, dos canais progressistas, são professores. Então, certamente, esse tema vai ser aventado pelo chat, devem ter pessoas com superchat ali pedindo uma explicação do Lula, e eu acho, espero estar enganado, mas eu acho que ele vai dizer que é preciso adaptar, e talvez até ele faça uma crítica ao movimento de revogação. Não importa. A gente vai seguir, porque a gente está no dia a dia das escolas, a gente acompanha, eu acompanho a partir do meu lugar hoje, que é de formação de professores, né? Sou coordenador do curso de formação de professores na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professores das demais licenciaturas, acompanho as discussões da pedagogia, sou professor também de formação de professores na área da pedagogia, na licenciatura em pedagogia,
E a gente vai ter que fazer esse debate de maneira firme. Se o Lula for por um outro caminho, a gente vai disputar, inclusive, a cabeça do Lula, a mente do Lula, o coração do Lula. Gente, esse ponto, assim, para mim, essa é a questão fundamental. Eu não vou ficar na torcida. Eu não vou deixar o governo cometer estelionato eleitoral. Se depender de mim, isso não vai acontecer. Eu vou trabalhar fortemente para que esse governo acerte e que faça um governo que corresponda à história gigante de Luiz Inácio Lula da Silva, mas que corresponda principalmente ao povo brasileiro. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Amanhã tem Helenira Vilela aqui. E na terça que vem, Encontro de Gigantes. Helenira, Daniel e Genuíno, na próxima terça-feira aqui. Então, Daniel, obrigado. Boa caminhada, boa jornada. Todos esperando aqui em Brasília. Eu quero ir. A gente, inclusive, tem que fazer esse jantar aí. Quem sabe Helenira junto conosco também. É isso aí. Para poder discutir política, mas principalmente para poder confraternizar, né? A felicidade, como diz Erundina, é um pressuposto da vida e da política. Beijão. Abração. Tchau, tchau. Boa terça para ti.